Bom dia, irmãos, bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom ver a igreja cheia e hoje nós estamos com bastante visitantes, né? Eu, como de costume, quero já agradecer a presença de todos, a presença dos nossos visitantes. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom e um privilégio tê-los aqui conosco. Espero que possam cultuar junto conosco, adorar ao nosso Deus, ouvir a sua palavra, orarmos juntos e que seja uma manhã abençoada com a graça do nosso bom Deus. Também quero fazer aqui a sugestão, eu tenho tido a recorrência de trazer aqui uma sugestão da minha biblioteca, como uma referência também. Então, eu trouxe aqui mais um livro nessa manhã, esse livro do Kevin DeYoung, Super Ocupado, um livro misericordiosamente pequeno sobre um problema realmente grande. Então, eu recomendo, da editora Fiel, um livro muito bom, se os irmãos puderem ter a oportunidade de ler. Não é assustador, é fininho, então dá para encarar. Amém. Vamos então seguir nessa manhã. Vamos fazer como de costume, vamos ler novamente o texto. Nós estamos fazendo a série dos 5 solas da Reforma Protestante e semana passada fizemos então aqui uma exposição tratando diretamente do sola Escritura, somente a Escritura, e agora vamos tratar do sola gratia, que é somente a graça. E vamos falar desse assunto em vista de Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10, como foi lido aqui, e eu quero ler novamente, como de costume, para que nós possamos firmar a palavra em nossa mente, e depois a oração e a exposição propriamente dita. Vamos lá, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã, mais uma vez, uma manhã da Tua misericórdia, Tua graça, Tua compaixão, Senhor, em nos dar esse tempo, nos trazer aqui, nós Te louvamos por isso. Te louvamos que podemos entregar aquilo que Te é devido, Senhor, adoração, culto, louvor, glória. E em fazendo tudo isso, Senhor, pedimos que, por misericórdia, Teu Espírito esteja conosco, para que possamos não somente fazer todas essas coisas, mas também receber de Ti, da Tua bondosa mão, ó Deus, o esclarecimento da Tua palavra, ó Deus, a revelação da Tua palavra a nós, para que pelo mesmo Espírito possamos ter vida e possamos viver conforme a Tua vontade santa. Assim, Senhor, nós oramos aqui, pedindo que tanto eu, pregador nessa manhã,
quanto todos aqueles que ouvem sejam pelo teu Espírito esclarecidos. Assim oramos, agradecidos e com fé, em nome e através do nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos, como falei, uma série que fala a respeito, essencialmente, de princípios que regeram a Reforma Protestante, mas precisamente os princípios que permearam o coração e, obviamente, a pregação e o ensino e os escritos daqueles que foram chamados reformadores do século XVI. E por, obviamente, influência nos séculos que vieram à frente até chegar a nós hoje. E esses princípios foram, lá atrás, nesse tempo, esquecidos, estavam apagados em meio a tantos dogmas e preceitos de homens. Por mais que houvesse uma cosmovisão de forma mais ampla a respeito de Deus e as coisas de Deus, o foco em coisas, e coisas que eram preceitos de homens, imposições de pessoas que se autoproclamavam altos representantes de Deus na terra, mas que não entravam e não deixavam entrar nos céus. Como Jesus mesmo disse, as palavras de Cristo em Mateus 23, versos 13 e 14, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixar entrar os que estão entrando. Então, dentro desse contexto, esses princípios que nós começamos a ver na mensagem do sermão passado, no domingo passado, a partir do sola Escritura, somente Escritura, esses princípios devem regrar, como vimos, a nossa fé, nossa forma de enxergar o mundo, a forma como caminhamos nesse tempo, a forma como pensamos, como sentimos, aquilo que existe e está não somente do lado de fora. Essa compreensão de somente as Escrituras vai regrar aquilo que está dentro de nós, no nosso coração, no profundo da nossa alma. As Escrituras devem regrar nossa caminhada. Nós vimos, ela é lâmpada e luz para o nosso caminho. E segundo o salmista do Salmo 119, se os irmãos meditarem naquele salmo, nós vamos ver que ele diz que a palavra é doce, ela é verdade, ela é maravilhosa, ela é prazerosa. A Escritura é o consolo e o conselho de Deus, do próprio Pai a seus filhos. E como também vimos em 2 Timóteo, que foi o nosso texto base, capítulo 3, versos 16 e 17, a Escritura ela é inspirada por Deus e por isso tem autoridade de Deus, a infalibilidade de Deus, a inerrância de Deus, e ela tem a suficiência de Deus. A Escritura é útil para nos ensinar, repreender, corrigir e nos instruir em toda a justiça. Então, nós seremos aperfeiçoados por elas. Nós seremos tratados por elas. Nós seremos homens e mulheres amadurecidos ou, como disse o texto, perfeitos, tendo todas as ferramentas necessárias e a capacitação necessária para que possamos andar nesse tempo, operar e produzir e fazer toda boa obra, como nós veremos hoje também em Efésios. Deus, o próprio Deus, fez essas boas obras para que andássemos nelas. E esse entendimento vai regrar a sua vida e deve regrar
a sua e a minha vida, o seu caminho, a sua fé, a sua adoração, a sua reverência ou a falta dela, a sua busca por Deus ou a falta da busca por Deus, o seu amor por Deus ou a falta do amor por Deus. Fomos desafiados, então, no sermão anterior, a mergulhar na leitura da palavra, no deleite, no prazer da Escritura e nos entregarmos à palavra santa de um Deus santo. E provarmos o poder transformador que essa palavra tem e a suficiência das Escrituras para todas as coisas concernentes à vida e o coração e a salvação do homem. Nosso coração, o meu e o seu coração. Porque ela é a espada do Espírito para discernir as intenções e os propósitos do nosso coração. Então agora, sabendo que a Escritura é o que é, e sendo nela que nos abastecemos e bebemos da água que sacia a sede da alma, é nela que encontramos o que foi um dos princípios dos reformadores em tudo que eles viveram e fizeram: sola gratia, somente a graça. É nela que ouvimos e sabemos que é somente pela graça e nada mais. Mas como assim, somente a graça? Como assim? O que isso quer dizer? Na verdade, as Escrituras são a revelação que nos esclarece e nos revelam a respeito dessa graça. Graça, esse favor de Deus que vem aos homens e opera o maior milagre de todos, o maior milagre da nossa vida, a salvação, a conversão. Graça que permeia nosso acordar, o nosso deitar. Graça que vem conosco quando viemos a esse mundo, quando nascemos, quando somos ali incapazes de vir a esse mundo sem ajuda, sem sobreviver. Para sobrevivermos precisamos de auxílio. Ninguém é autônomo nessa hora, com certeza. Mas a graça está lá, cuidando de nós, nos dando mãe, pai, nos dando lugar seguro, nos dando pessoas para cuidarem de nós. Mas essa graça que podemos ver como graça, e que graça realmente ela é chamada de graça comum. Um favor que Deus derrama e derramou derrama a cada segundo da nossa vida. E que não faz distinção de pessoa, raça ou nação, Ele derrama sobre todos. Por isso se chama graça comum. Comum a todos os viventes, comum a toda a criação. Essa graça está lá, nas palavras de Cristo. Quando Ele diz, em Mateus 5,45, quando Ele está nos dizendo, está nos ensinando algo que sempre é um conflito conosco, né, em nosso coração. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, para que sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. E Ele vai nos dizer no final, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Que favor é esse? Que favor? Favor que se derrama até sobre aqueles que desprezam Deus, que são inimigos de Deus. Mas esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, compassivo, misericordioso, bondoso, até com os maus. Ele fará justiça, sim, a punição virá, claro, consequências virão, aqui, agora, elas virão. E virão na eternidade, muito mais, mas agora, Ele, nosso Deus, não nega o seu favor. Ele entrega sem reservas, Ele não pode negar a si mesmo. Vejam,
Deus não pode deixar de fazer aquilo que é inerente a Ele. Ele é bom. E aqueles que são maus não podem mudar isso. Eles não vão mudar o caráter de Deus. Está no caráter do nosso Deus ser riquíssimo em misericórdia e abundante em amor. Nós, por consequência, devemos expressar, então, esse mesmo caráter perdoador e abençoador, misericordioso e compassivo. Mas, irmãos, essa graça, esse sola gratia, não se trata dessa graça comum que Deus derrama para todos. Esse somente a graça se trata de algo muito, mas muito mais particular. Muito mais particular. Sim. Até aqui eu falei de uma graça, como disse, um favor geral. Ou, como disse, comum a todos. Né? Mas quando falamos de somente a graça, estamos falando de algo que Deus tem, promove e executa na eternidade e de forma particular no coração, no nosso coração, no seu coração. Em coração de cada homem e mulher escolhidos e alcançados por Ele. Quando falamos de somente a graça, estamos falando do Deus que empreende, um Deus que empreende promovendo meios para que esses homens e mulheres sejam alcançados e para que o seu nome seja glorificado. A graça de Deus não se manifesta na prática como se fosse uma ajuda ao homem, que fez uma parte e não conseguiu alcançar, então Deus vai lá e tenta dar uma ajudinha, uma mãozinha, faz o restante. Não é isso. Não é assim. Os homens, como veremos no texto aqui, estão mortos. Mortos. Paulo deixa isso mais evidente também em Romanos 3, como vimos, onde ele diz, Romanos 3, 10, 12, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A graça não é uma cooperação humana com a divina, mas é a ação soberana de Deus sobre o pecado e o pecador, que nada pode oferecer. Nada. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, vai nos conduzir e nos conduz pelo vale dessa miséria da vida do homem para os lugares celestiais onde Cristo está assentado. Então aqui nós veremos pelo menos 3 pontos, 3 coisas importantes desse texto. A nossa miséria sem Cristo, sem a graça e sem Cristo, a graça que veio até nós e os efeitos transformadores dessa graça. E Paulo então, no verso 1, ele já nos diz coisas que deveriam ser, imagino eu, para aqueles que conseguem ver as coisas de Deus, são estarrecedoras, apavorantes, devastadoras. Quando Paulo diz que ele, Deus, nos deu vida, verso 1, ele está falando de salvação e tudo que essa salvação traz. Amém. Mas o que parece ficar claro na mente de Paulo, quando ele escreve essas palavras, é que não se pode falar de vida, não podemos valorizar a vida e a salvação, se não compreendermos quem somos e de onde fomos tirados, e se não nos encontramos como deveríamos nos encontrar, desesperados. John Bunyan, o escritor do livro O Peregrino, num folheto ou livro, nós podemos encontrar
internet, salvos pela graça. Ele diz assim: a palavra salvação não possui qualquer significado para aquele que não está perdido. Não possui significado. O homem natural não está apenas ferido, ele está morto espiritualmente. Sua mente está obscurecida, seu coração é enganoso, sua vontade é escrava do pecado, e nessa condição, ninguém pode ver ou entender a vida, porque não há vida nele. Estão mortos. E esse era o nosso estado. Ou esse é o estado de todos aqueles que ainda não voltaram o seu caminho em arrependimento para Deus por meio de Cristo. Esse era o nosso estado antes de sermos alcançados por Deus. A declaração de Paulo nesse preâmbulo do capítulo 2 quer deixar clara a total incapacidade e impossibilidade de podermos fazer qualquer coisa estando na condição que o homem natural está, ou que nós, aqueles que creem em Cristo, estavam mortos. E aqui fica uma advertência para nós, uma advertência para que nós, cada um de nós aqui, você, tome cuidado, avalie a si mesmo, tome cuidado de si mesmo, perceba se você não está buscando a Deus, se você não tem mais vontade de conhecê-lo, se você acha estranho quando alguém fala de amar a Deus de todo o coração, com todo entendimento, com toda a sua alma, parece que não se encaixa nisso. Qual a sua resposta se eu lhe perguntasse nessa manhã se você está perdido, ou se você realmente se viu perdido em algum momento? Você esteve perdido algum dia? Você realmente consegue se ver como um pecador? Sim, pecador, redimido pelo sangue de Cristo, mas um pecador. Você chora por causa do seu pecado? Você percebe esse pecado operando em você? Essa luta existe. Salmos 51, verso 3, Davi nos ensina, ele diz: pois diz Davi, eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado, diz Davi, está sempre diante de mim. Vejam, o salmista, Davi, ele sabe do que está falando. E essa é a percepção do que nós sabemos, um homem de Deus, com as suas lutas e fraquezas. E eu pergunto aqui mais uma vez, você estava perdido? Você está perdido? John Bunyan ainda diz no seu livro assim: o homem que não tem feridas ou dores não pode conhecer a virtude da salvação. Mortos em nossos delitos e pecados, não reconhecemos a bondade e a vontade de Deus. E vejam, queridos, Paulo escreve no verso 2 a 3 que vivíamos, de certa forma, numa espécie de triplo cativeiro. O cativeiro do mundo, ele diz: andastes outrora segundo o curso deste mundo, ou seja, moldados pela cultura rebelde contra Deus. Ele diz, fala do cativeiro de Satanás, quando ele diz: andavam segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, escravos de um poder espiritual maligno. Também escravos da carne, um terceiro cativeiro, de certa forma, segundo as inclinações da nossa carne, como ele diz aqui, segundo as inclinações da nossa carne, dominados por desejos obscuros e corrompidos. E o resultado qual era? Éramos, por natureza, filhos da ira. Isso é o que éramos.
antes de Cristo nos alcançar, não apenas o que fazíamos, era o que éramos. Totalmente. Salmo 51, verso 5. Davi continua nos ensinando, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi sabia quem ele era. Nossa natureza clamava apenas por uma coisa: juízo. Eu vejo, muitas vezes, que o cristão não entende, muitas vezes, do que ele foi salvo. O cristão acha que ele foi salvo apenas do diabo, ou apenas da carne, ou apenas do pecado. Porém, todos esses, o diabo, a carne, o pecado, são aqueles que incitavam a ira de um Deus santo e que odeia o pecado. Pecado como transgressão da sua vontade, como a palavra nos diz. Tudo se trata, irmãos, dele, de como o ofendíamos, o desprezávamos, como o odiávamos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ficam essas coisas no passado. No passado. Mas tudo se trata dele. A verdade é que somos salvos do próprio Deus. Isso às vezes é um escândalo para quem ouve. Nós somos, o próprio Deus queria nos matar. Sim, nos lançar no inferno. Éramos por natureza filhos da ira. Ele nos salvou de sua própria ira e juízo. John Bunyan ainda comenta: como pode dizer o que é ser salvo aquele que não sente o fardo da ira de Deus? Como? Como? Também, salvação, ela indica também ser salvo das consequências do que é o pecado, ser salvo da morte, do inferno. Como então poderíamos dizer que somos salvos se nunca nos sentimos apoderados por esses terrores? Morte, inferno. Como? Salmo 116, vejam o que o salmista diz, verso 3 e 4, ele diz: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Ele sabe onde está a alma dele, os terrores que ela está vivendo. Esse tipo de pessoa é que sabe o que é ser salvo. Precisamos ter vida, ou viva e patente diante de nós a lembrança de quem nós somos, de quem ou de onde fomos tirados, do que fomos libertos. Desesperados e buscando socorro e refúgio pelo terror da maldição de Deus e da sua ira. Então, conscientes dessas coisas, olhando para esse terror da nossa condição, então, em meio à nossa escuridão e morte, em meio à nossa loucura como ignorantes, malditos diante de Deus, de um Deus santo, 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 o apóstolo Paulo inicia o verso 4 com duas palavras que renovam a nossa esperança. Renova a nossa esperança desse relato de miséria e destruição. Paulo diz assim, ele começa simplesmente dizendo no verso 4, mas Deus. Aqui temos o divisor de águas. Aqui temos o divisor de águas. Não diz assim, mas o homem, consciente dos seus pecados, viu e reviu sua vida e então ele tomou uma decisão. Não, não diz isso. Diz, mas Deus. Não partiu de nós, não partiu do homem. O homem não podia fazer nada.
mas Deus age em nosso desespero. Uma ação totalmente, como diz na teologia, monergística, como dizemos, uma ação, uma atitude, uma iniciativa completamente da parte de Deus. Deus não esperou que melhorássemos da nossa enfermidade. Ele desceu ao vale da nossa miséria e nos alcançou. É isso que ele fez. Mas Deus... Então, o que leva Deus a tomar uma iniciativa em nosso favor? O que faria um Deus nessa magnitude a tomar uma iniciativa em nosso favor? Sendo nós dessa forma, inimigos, sujos, desprezíveis. Paulo revela o motivo. Revela o motivo. E nós começamos a sentir a graça. Ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. A iniciativa da salvação vem do alto, vem de um apenas. A razão aqui é o amor de Deus, não o mérito humano. Nada que possamos fazer. É impressionante que em meio a essa declaração que ele começa sublimemente nesse verso 4, Paulo faz questão de repetir qual era o nosso estado. Vejam, ele acabou de usar 2 versículos para descrever a nossa miséria, mas ele ainda faz questão de nos localizar ali. Ele segue para completar. Aliás, ele diz aqui: e estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, como dizendo assim, lembrem-se, estando vocês ainda mortos nos seus delitos e pecados, sim, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele está dando continuidade àquilo que ele começou lá no verso 1, quando ele diz: ele vos deu vida. E agora ele segue dizendo: nos deu vida juntamente com Cristo. Amém. 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 Essa declaração deixa claro por meio de quem e por causa de quem essa vida vem a nós. Cristo Jesus. Aquela cruz, aquele sangue. Tito 3, 4 a 7. Paulo diz assim a Tito: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que quem derramou? Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, favor imerecido de Deus, misericórdia e amor juntos operando, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, ele dá a ênfase no final desse versículo. Ele diz: pela graça sois salvos. Não esqueçam, pela graça é que vocês são salvos. Ele diz nesse pequeno verso que ele nos alcançou em sua salvação, que vem do seu próprio ser, que ama e que não pode negar a si mesmo. Deus não podia e não pode ver e não agir de acordo ou conforme. É inerente à sua própria essência. Ele ama porque Deus é amor. E esse amor é um amor que corrige, disciplina, é um amor que repreende,
que consola, que dá descanso, que guarda toda a nossa jornada. Ele nos guarda até o fim. Toda a nossa jornada, até chegarmos aos braços do Pai. E Deus é Deus quem define, irmãos, o que é amar ou o que é amor. Porque Ele é o próprio amor. 1 João 4,19, nós amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E o verso 6, ele continua, e juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou. Vejam, a graça é ressurreição espiritual. Ele nos tira da tumba da morte, nos levanta para uma viva esperança. Juntamente com Cristo, nós somos ressuscitados e temos novidade de vida. Assim como Lázaro não pôde sair do túmulo por conta própria, nós também não podíamos sair da morte espiritual sem que Cristo nos chamasse à vida. João, quando Cristo está falando a Marta e Maria, em conversa ele diz, no capítulo 11 de João, do Evangelho de João, verso 25 e 26, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, diz Cristo, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele faz uma pergunta a Marta aqui, a questão é com Marta, ele pergunta, crês isso? Essa pergunta ecoa até nós hoje. Crês isto? Você crê? É aqui que sustentamos a nossa fé, nessa graça que chega a nós. Estamos unidos a Cristo em sua morte para que possamos estar unidos em sua vida. Ele, Deus, nos deu vida por meio da vida de Cristo. A graça, irmãos, é esse favor que nós não merecemos, que vem de um Deus que nós não queríamos. Graça que vem em favor de homens e mulheres que não tinham nada para apresentar ou oferecer diante de Deus, senão os seus pecados. Vejamos que nos versos 1 ao 6 até aqui, nós vimos essa miséria terrível de onde fomos tirados e que não podemos nos esquecer, mas nós também vimos que Deus, por causa daquilo que é inerente ao seu próprio caráter e ser, seu amor e misericórdia, nos dá vida por meio de Cristo. Mas ainda no verso 6, ele diz que ele nos esclarece, nos deixa esclarecidos de que essa graça que veio a nós, juntamente com a salvação, veio também a exaltação. Mas aqui não a exaltação de Deus, Deus nos exaltando. Vejam os efeitos da graça em nós. Sim, Ele nos exalta. Segunda parte do verso 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos elevou. A graça não apenas perdoa, ela nos eleva e nos exalta. Ele nos coloca no lugar especial, no lugar que só Ele pode nos colocar. Fomos unidos a Cristo e nossa posição mudou. De condenados para aceitos, de escravos para filhos, de mortos para herdeiros em Cristo, de odiados para amados, de inimigos para amigos. E essa é agora a nossa posição e status diante de Deus, mas sem arrogância. Sem arrogância, porque foi Ele que nos exaltou e não nós. Isso é a graça. Isso é o que a graça faz e para onde ela nos conduz. Descobrimos ainda nas palavras de Paulo, que essa graça também veio a nós e que veio a nós, ela publica a glória de Deus, sendo essa glória exibida na eternidade para sempre.
Veja o verso 7, ele diz o propósito de tudo isso. Esse é o fundamento, não nós. Em sentido último, ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém. Para mostrar Ele, mostrar nos séculos e para sempre a suprema riqueza de sua graça, em que Ele salva pecadores, por causa do seu amor e da sua misericórdia. Livremente Ele faz isso. A salvação é uma espécie de palco da glória de Deus, para exibir essa glória soberana. No céu não haverá medalhas ou troféu que glorifique o que nós fizemos de alguma maneira, mas haverá só apenas a eterna exposição do que Deus fez por meio da graça que Ele mesmo nos dá em Cristo. E o verso 8, depois de nós vermos todas essas coisas, a miséria que estávamos, a graça que veio, que se desdobra em exaltação e em publicação de sua glória, nós vemos que a graça é a causa da nossa salvação. A causa. Ou seja, por causa da graça, utilizando-se do veículo da fé, nós alcançamos salvação. Vejam, não é a fé que salva em sentido último, mas a graça de Deus por meio da fé como instrumento de salvação. Paulo é muito claro no versículo 8, dizendo, porque pela graça sois salvos. É por meio da graça, mediante a fé. É o meio, a fé é o meio, o veículo pela qual temos vida e chegamos até aquele que é a nossa esperança, o lugar da nossa esperança. Mas o ponto de Paulo aqui é que até mesmo a fé é dada por causa da graça. Desse amor, dessa misericórdia, dessa compaixão que Deus teve de indignos e pecadores. E o verso 8, ele ainda continua dizendo, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele confirma exatamente o que acabamos de entender, de constatar. É tudo dado por Deus, nada de nós, tudo dele. Não vem de nós, é dado por causa da graça. 1 Coríntios 4, 7, ele diz, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Ou seja, ele está dizendo assim, tu está te elevando, quem te faz te sobressair? Está parecendo que não entendeu que o que tu tem foi dado, não é teu, você teve que receber algo. Como a gente, uma vanglória, como ele diz, pensa que não temos recebido. Nós recebemos dele. E dizendo isso, Paulo aplica, então voltando ali, agora, seguindo no verso 9, Paulo explica por que nem a fé é algo que vem do homem. Por que nem a fé é algo que vem do homem? Ele diz no verso 9, não vem de nada que o homem possa fazer, ou seja, não de obras, para que ninguém se glorie, se exalte. Não vem de nada que você e eu possamos fazer, para que não entramos em arrogância e nos exaltemos diante de Deus, dizendo, eu fiz, Senhor, por merecer, agora me deixa entrar. Me deixa tomar o lugar perto de ti. Não. Não vem de obras. Não vem de nada. Nem a fé virá de nós. Nem alcançaremos nada concernente à salvação, se não vier tudo, necessariamente tudo das mãos de Deus. A salvação é 100% obra de Deus. E o que nós fazemos é uma resposta a essa salvação, essa graça. Romanos 11, verso 6. Se é pela graça,
já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então não pode ser pelas obras. Ou seja, por nada que façamos, tem que ser dado por Deus, entregue por suas mãos. A única coisa que trazemos para a salvação são os nossos pecados, que são exatamente o que torna necessária a graça. Tornam necessariamente necessária a graça. Então, diante dessa verdade, não há como termos soberba. Não há como olhos altivos se levantarem diante de Deus. Não há quem possa empreender alguma coisa que seja suficiente ou maior que a graça de Deus a ponto de alcançar a salvação da ira destruidora do próprio Deus. Então, por fim, o verso 10, nós descobrimos nas palavras de Paulo que essa mesma graça nos faz, vejam, nova criatura, nos recria. A mesma graça que nos salva, nos recria. A mesma graça que nos salva, nos transforma. Verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Perceba o poder dessa graça que nos alcança, queridos. Vejam o poder. Ela não apenas nos livra da ira, não apenas nos tira do inferno, não apenas nos livra da morte, mas nos faz andar em novidade de vida. As boas obras são um fruto da graça e não causa da nossa salvação. Não é porque fazemos que seremos, mas porque somos em Cristo, estamos em Cristo, é que então agora fazemos para a glória de Deus. A graça que salva e que nos concede a fé verdadeira faz com que essa fé nunca esteja só ou desacompanhada, mas sempre venha acompanhada das boas obras. E Paulo orienta a respeito disso a Tito. Ele diz em Tito 3, versos 1 a 13, ele diz assim: lembra-lhes, fala a estes que se sujeitem aos que governam. Olhem as orientações práticas da vida comum. Vejam onde ele vai acabar aqui. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Hoje em dia isso pegou pesado, né? Muitas vezes nesse nosso tempo. Lembrem-lhes que se sujeitem aos que governam e às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos, para quê? Para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, ou seja, polêmicos, ou enfim, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois, veja o que Paulo está sempre lembrando, lembrem-se de onde vocês estavam. Lembrem-se de onde vocês foram tirados, para que vocês tenham realmente o valor da graça que receberam. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Irmãos, a graça que não muda o coração não é graça. Não é graça salvadora. Essa graça age em nós para destruir o orgulho, curar o egoísmo e produzir humildade, amor e paz. E por fim ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nas palavras de John Bunyan, ele diz, a salvação é uma obra iniciada antes do início do mundo e não será completada antes dele acabar. É nesse mesmo tempo e lugar, antes do início do mundo, ou como diz Paulo aqui, nesse final do verso 10, de antemão, que nos leva para a eternidade, antemão preparou, é nessa vontade decretada nos tempos eternos que ele nos escolheu e nos
amou. Preparou um caminho de bondade, boas obras, para que andássemos nelas, expressando nós a própria bondade que vem das mãos de Deus e que veio a nós, que nos amou, que nos ama, com amor eterno, indizível. Ele nos conduzirá por causa da graça, e somente por causa da graça, para o lugar de descanso. Ele nos conduzirá diretamente para os seus braços, para os braços do Pai. Essa é a graça que é graça, esse favor imerecido de Deus, que muitas vezes nós esquecemos, ou na correria dos dias se faz pó, esquecemos de onde fomos tirados, para lembrar quão grandioso favor veio a nós, as riquezas da sua misericórdia, o seu amor para conosco. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Ele nos amou. Que nós não esqueçamos jamais essas coisas. Como temos reagido a essa graça que veio a nós, e essa misericórdia, esse amor, de forma prática, irmãos. De forma prática, essa graça recebida deve ser a mesma graça estendida, entregue. Uma graça que se estende além de nós, que não espera pelo outro, somente entrega. Nós temos versículo, amai os vossos inimigos, não temos que esperar que alguém seja bondoso conosco. A bondade veio a nós e ela está em nós, então entregue esse mesmo amor. Se sem reconhecermos nossa própria miséria, não entendemos graça, nem conseguimos amar a Deus como é devido e nem oferecer graça aos outros. E aqui é um ponto que finalizando, eu quero deixar onde a graça trabalha na nossa vida, nesses dias, de forma prática, quando eu estou lá na minha casa, fazendo as coisas do meu dia a dia, no meu trabalho. Percebo que em nossa vida pessoal, conflitos se agravam quando esquecemos o quanto já fomos amados e perdoados por Deus. Antes de você exigir alguma coisa do outro, lembre-se, você foi inimigo. O inimigo que Deus alcançou pela graça. No nosso lar, muitos conflitos nascem quando nos esquecemos dessa verdade. Sem graça, todos nós somos inclinados à ira. E uma série de outras coisas, ao desprezo, à ganância, à soberba, à arrogância. Marido exige, a esposa retruca, os filhos desobedecem, cada um quer ter as suas razões. Mas o Evangelho nos lembra que sem Cristo somos incapazes de amar e perdoar. Quando a graça nos alcança, somos chamados a reproduzir essa graça nos nossos relacionamentos. A paz que nós queremos, essa paz verdadeira, ela não vem da ausência de conflitos ou de problemas na nossa vida, mas da presença de Cristo que nos capacita a agirmos com graça e por causa da graça. No nosso convívio familiar, isso significa perdoar de coração. No casamento, tratar o outro como Deus tratou você. Na igreja, buscar reconciliação e não vingança. Servir com integridade de coração. Quanto à nossa missão individual e como igreja de pregar o Evangelho, a graça opera quando nós temos compaixão do próximo e urgência pelos perdidos. A graça que nos salvou é a mesma que te capacita a amar a Deus. Amar a Deus. Amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, com todas as suas forças. Essa graça está em nós, operando, viva e eficaz. Não diga, eu não tenho condições de fazer isso. Não, a graça nos deu essa condição. E também ela nos deu a condição de amar o nosso próximo e fazer
toda boa obra por meio de Cristo Jesus. Humilhe-se, reconheça sua miséria e incapacidade em Cristo. Adore, renda-se com gratidão àquele que amou quando você ainda era um inimigo, e ande em santidade. Viva como quem foi criado ou recriado pela graça para refletir a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Deus, Senhor, que conhece as nossas vidas, o nosso coração, conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Tu, Senhor, bendito Deus e amado Deus, Tu derramaste, Senhor, um amor sobre nós que claramente nós não merecíamos. Claramente, Senhor, a Tua Escritura nos diz que o Teu amor, que a Tua misericórdia, que a Tua compaixão, ela desceu e nos alcançou, nos encontrou no tempo, Senhor. Tu nos amou na eternidade e nos encontrou no tempo. Isso é misericórdia sobre misericórdia. Faz com que nós não esqueçamos, Senhor. Ajuda-nos a lembrar sempre do lugar terrível que o Senhor nos tirou. Do lugar, ó Deus, de desprezáveis, de miseráveis, Senhor, diante de Ti, inimigos, rebeldes. Faz-nos lembrar dessas coisas e nos traz, Senhor, ó Deus, a viva memória, aquilo que nos dá esperança. Traz-nos, Senhor, a visão da cruz, da vida de Cristo, da morte e da ressurreição. Dá-nos graça para jamais esquecermos, Senhor, ó Deus, o terrível lugar, para que possamos olhar para o lugar de glória, para o lugar de descanso, para o lugar da Tua presença santa, para o lugar onde estaremos contigo, ó Pai. Ajuda-nos nessa manhã, por misericórdia. Assim, nós oramos, sabemos que não é por causa do nosso próprio coração que Te buscaremos, Senhor, mas pelo Teu Espírito em nós. Por isso pedimos, dá-nos o Teu Espírito. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e dificuldades. Assim, suplicamos nessa manhã, agradecidos, em nome e através do nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.